preparação para o nascimento do Davi, assim, Luciano, ele é gosta de planejar todas as coisas. Tudo que se refere ao Davi, ele planeja tudo com detalhes, ele não quer deixar faltar nada, tudo tem que ser certinho, tudo que se refere ao Davi. E eu perguntei para meu pai por telefone, eu te mandei esse DVD, olha e me fala se eu invisto ou não. E meu pai viu o DVD e meu pai falou, disse, cara, eu nunca vi nada parecido, você pode investir o que você quiser, esse menino vai dar fruto. Futebol, pra mim, é minha vida, não tem outra explicação pra mim. Eu vivo pra jogar bola. Eu nasci em Osasco, com acho que uns 3, 4 anos. Meus pais, assim, com uns 5 anos, meu pai teve um convite para trabalhar na Vox. Então nós nos mudamos de Osasco para São Bernardo do Campo, onde era a sede da Volkswagen. Foi a minha infância, praticamente eu vivi em São Bernardo e vivi minha vida inteira em São Bernardo, até eu vim para cá, para os Estados Unidos. Então eu comecei na igreja fazendo voluntariamente, né? E desenvolvi alguns projetos sociais. Depois a gente mudou de São Bernardo para São Paulo, Zona Sul. Continuei ali na igreja. Mas a partir dali surgiu uma oportunidade do bispo que estava naquela regional vir para os Estados Unidos e ali eu vi uma oportunidade para vir também. Então eu acertei minha documentação e vim por livre e espontânea vontade. Foi assim que eu vim para cá. Eu nunca imaginei que eu poderia morar um dia nos Estados Unidos, né? Mas eu vi ali uma oportunidade para eu vir, já que eu não estava trabalhando na minha área especificamente, estava trabalhando mais voltado com projetos sociais na igreja e tal. Então eu vim para cá para experimentar uma vida diferente. Cara, o Luciano é um cara que sempre foi guerreiro, né? Sempre gostou de futebol. Desde os 6 anos de idade que eu comecei jogando futebol. Aliás, desde os 7 anos de idade. Comecei jogando futebol de salão. Joguei futebol, cheguei a jogar futebol profissional. Me formei como treinador no Brasil. Né, vim para aqui há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Também cheguei a jogar aqui, mas não como profissional, mas amador. E hoje a gente tem 2 clubes de futebol na Flórida, que a gente forma atletas de alto nível, de alto rendimento. Teve um lançamento de um jornal chamava Mundo Evangélico. E nesse lançamento desse jornal teve um coquetel e eu trabalhei na recepção desse coquetel. E ali a gente se conheceu, nós tivemos o nosso primeiro contato. No dia que eu apertei a mão dele, primeira vez, ele olhou para mim e falou, eu vou me casar com você. Mas, né, eu achei que era uma cantada boba, né, que qualquer homem passa para qualquer mulher. Mas ali, a partir dali a gente começou a conversar e nunca mais a gente se separou. Depois fomos para o templo e depois assim já começou o coquetel daí. A partir daí eu não tinha muita certeza ainda se era ele, né, que ia ser a pessoa com quem eu ia me casar. E foi uma série de uma caminhada curta, porque a gente se conheceu em julho, em outubro a gente se casou, foram poucos meses. Mas eu tinha um medo, né, de pensar como seria esse casamento, eu não conheço ele direito e tal. Mas eu sempre tive para mim sempre pedi para Deus que o cara que fosse casar comigo, ele ia me pedir em casamento no primeiro dia que ele me conhecesse. E foi exatamente isso que aconteceu quando eu conheci o Luciano. Aí, a partir daquele momento, eu também percebi que era esse caminho que eu tinha que seguir, eu e ele juntos, né? Depois começamos a comprar nossas coisas para o casamento, começamos a organizar nossas coisas, não tínhamos nada, né? Eu tinha o dinheiro que eu tinha juntado e o Luciano tinha um carro. Então eu peguei aquele dinheirinho que era para eu comprar o meu carro, falei, não, já que você tem um carro, eu não vou comprar meu carro, a gente compra as coisas para a gente se casar. E marcamos nosso casamento, nós nos casamos em Miami, né? Na igreja do pastor Charles McDonald. É uma igreja muito conservadora, muito tradicional. Nos casamos ali
O pastor também ajudou a gente em tudo, deu parte dos móveis da onde a gente ia morar, né? 15 dias antes da gente se casar, a gente não sabia onde ia morar. Então, e estávamos procurando, né? Então, chegou um momento que o Luciano passou ali na 39 e falou, vamos ver um trailer pra gente. Eu falei, tá bom, então. Aí tinha um trailer para vender, ele entrou, perguntou para a mulher quanto que era, ela falou, é tanto. Aí ele saiu, tirou a plaquinha de vende-se do trailer e falou, a gente vai comprar. Na época era $3.500 o trailer. Falou assim, a gente pode pagar isso em parcelas? Pode, pode. Fizemos os cheques para ela, em parcelas, ela aceitou, e em seguida ela já iria mudar, dentro daquele prazo de 15 dias, aí nós limpamos tudo, o pessoal da igreja complementou com os móveis, e em 15 dias estava tudo pronto antes do casamento, a gente casou, o pastor da igreja também preparou uma festa maravilhosa para a gente. Casamos na igreja e depois fomos surpresa, né? Eles fizeram uma festa surpresa para o nosso casamento, que a gente não estava esperando, para assinar o documento no casamento no cartório, né, civil. E quando nós chegamos ali, nós assinamos o nosso casamento e tivemos a festa também que eles prepararam para a gente. E a partir daí a gente continuou no nosso relacionamento, no nosso casamento, graças a Deus. Mas o Luciano muito rígido, né, com tudo, muito acostumado com as coisas do Brasil. Então foi um período de adaptação, porque eu conheci ele em 4 meses e depois foi um período de adaptação também que a gente teve para se conhecer melhor, né? Isso aí foi coisa de Deus, né? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, com acho que um mês que eu estava aqui mais ou menos, eu conheci a Mayra, né? E a gente casou. Quando eu fiquei grávida pela primeira vez e eu fiquei sabendo daquilo, do resultado do exame, foi uma coisa que eu sempre esperei, né? Toda mulher espera ser mãe, né? Espera a primeira gravidez. Então foi uma alegria, assim, né? Eu me senti plena, grávida, estava tudo bem, estava indo correndo tudo bem. Então, quando eu fiz o teste, eu fui até o trabalho do Luciano e compartilhei com ele, né? Mostrei o teste de gravidez para ele, né? E dali foi uma alegria, né? Ele pulou de alegria lá, falou para todo mundo lá onde ele trabalhava num car wash, né? East Boca ali. Então, ele fez uma festa ali, né? Então, esse foi um momento, assim, muito especial, né? Primeira gravidez e tudo. Até que aconteceu que não foi para frente a gravidez, porque eu tinha o sangue negativo, não sabia ainda nessa época. Meu corpo acabou rejeitando a gravidez por causa do meu sangue, que é negativo, e dele é positivo. Então eu tive essa gravidez, quando eu fiz o procedimento, o médico deu aquela vacina, né? Que é para você, se você ficar grávida novamente, não ter esse rejeição. Né? Não tem problema de rejeição. Então, pouco tempo depois, eu engravidei novamente, mas infelizmente eu perdi novamente minha segunda gestação e nessa época, quando eu soube que estava grávida, eu já me preocupei logo em ir logo para o médico. Assim que eu descobri que eu estava grávida, eu já fui logo no médico que me operou a primeira vez, para não ter nenhum problema, né? Então, na primeira semana que eu já fui no médico, ele já percebeu que o coração do neném não estava batendo. Ele não estava escutando o coração do neném. Então, ele falou, olha, eu não estou escutando, tem alguma coisa que não está legal. Já foi me preparando assim, porque na verdade acho que ele sabia que não estava. E me deu... ele falou para mim que eu teria que fazer vários exames de sangue para saber se o hormônio da gravidez estava multiplicando ou diminuindo. Então, eu fiz assim, um por dia, um exame de sangue por dia, para ele verificar se os hormônios estavam bem. Ele falou que não. Então, era só para ele ter certeza, porque aí eu teria que fazer um outro procedimento cirúrgico. Só que nesse meio tempo ele também me pediu para fazer vários exames, né? Exames de contraste, para ter certeza absoluta que o que era que estava acontecendo. Depois que eu fiz o procedimento, ele me pediu para fazer exames de contraste. E daí ele falou que tinha um pólipo, que eu tinha pólipo. Então eu não poderia ter filhos, a não ser que eu fizesse uma cirurgia.
Então aquilo foi impactante para mim, porque na minha cabeça, falei, pronto, acabou meu sonho de ser mãe, né? Não vou poder mais ser mãe. Eu tenho pólipo, e ele falou para mim que para eu poder ter filhos, eu teria que fazer uma cirurgia para retirar o pólipo, né? Que era tipo um carocinho que fica nas trompas. Eu falei, tá bom, então, quanto custa a cirurgia? Ele falou, $20 mil. Eu falei, mas eu não tenho esse dinheiro, como que a gente pode fazer, doutor? Tem alguma maneira? Ele falou assim, isso não é problema meu se você não tem $20 mil. O meu problema é te falar que você precisa fazer. Se você tem ou não dinheiro, isso não é problema meu. E eu fiquei muito chocada com esse médico. Então eu pedi meu histórico no departamento, na clínica lá, pedi todo o meu histórico médico e fui procurar um outro médico, né? E nesse meio tempo a gente estava fazendo uma campanha na igreja, uma campanha de oração. E na minha cabeça eu não podia ter filho. Eu tinha que fazer aquela cirurgia para poder ter filho. Então o pastor falou, faça os pedidos, anota seus pedidos para você ter certeza que Deus vai atender todos os seus pedidos. Então eu fiz vários pedidos, anotei todos os pedidos num pedaço de papel. Mas o meu pedido de ser mãe, de ter um filho, eu não anotei, porque pensei assim comigo, não vou anotar, eu não posso. Não vou anotar. O médico falou que eu não posso ter filho, então como que eu vou pedir para Deus ter um filho se o médico falou que eu não posso? Então eu não anotei. Mas no meu íntimo, né? No meu íntimo eu respirei assim, fechei os olhos, falei, poxa vida. No meu íntimo, só comigo, não falei em voz alta nada, aquele gemido assim que fala, se eu pudesse ser mãe, né? Se eu pudesse, queria tanto engravidar, mas não anotei esse pedido, ficou só no meu íntimo, eu não vou dizer entre eu e Deus, porque foi uma coisa que eu não pedi para Deus. Eu falei comigo mesma, né? Será que eu queria tanto? Tudo bem, aí fizemos a campanha, foi quando nós compramos nosso apartamento, o primeiro imóvel que a gente comprou. Mas depois de 15 dias eu fiz um teste de gravidez e estava grávida. E o mais assim, que mais me impactou com a notícia não foi o fato assim, de eu estar grávida, foi um contrassenso, porque eu anotei todas as coisas materiais, Deus me deu. E aquilo que não era material, que era meu filho, minha gravidez, eu não anotei. E Deus me deu também. Então Ele deu mais do que eu pedi. E a coisa mais importante que eu pedi, Ele me deu, que foi minha gravidez. Quando eu fiquei grávida pela terceira vez, que foi a gravidez do Davi, eu fiquei com muito medo. Porque eu ficava pensando, mas o médico falou que eu não posso, mas eu tô grávida. Então vai dar algum problema. Pensei comigo, então não tem nexo o médico falar que eu não posso engravidar e eu ter engravidado. Então eu fiquei muito preocupada de ser uma gravidez tubária, de ser uma gravidez complicada. Eu fiquei com medo, mas como eu não tinha outra opção, óbvio, eu fui procurar outros médicos. Então aí eu já estava mais experiente, mais madura, já tinha passado por isso antes, eu não queria passar de novo. Então eu procurei um especialista. Assim, comecei a pesquisar com um consultório, com outro consultório, falando com uma pessoa, falando com outra, e acabei encontrando o Dr. Mark Schamberg. Ele é um médico americano que é casado com uma brasileira. E só que eu não conhecia ele, né? Quando eu liguei, quem atendeu o telefone naquele dia não foi a recepcionista, foi a enfermeira, Nice, que é a esposa dele. E ela me tratou com muito carinho. E isso que me faltou nos outros lugares que eu fui. Ela me tratou com muito carinho, com muito respeito. Ela entendeu o que eu estava passando, porque eu estava contando para ela meu drama. E ela me ouviu. Então isso me fez me aproximar. E ela falava português também, porque questão do Luciano e tudo. E o marido dela era um especialista em gravidez de alto risco. Então eu falei, pronto, estou no lugar certo. Na minha primeira consulta com o Dr. Schamberg, a minha preocupação era falar para ele que o meu outro médico falou que eu não podia ter filho. Então, ele estava falando as coisas, mas dentro de mim eu estava falando, eu tenho que falar para ele que eu não posso ter filho. Eu tenho que falar para ele que eu não posso ter filho.
Aí eu falei para ele, olha, o médico falou que eu não posso ter filho, eu estou muito preocupada porque eu estou grávida. Ele falou, se você não pode ter filho, como é que você está grávida? Primeira coisa. Segunda coisa, você está grávida, foi Deus que te deu. Então, relaxa, curte a sua gravidez, curte seu bebê, que vai dar tudo certo. Na verdade, eu senti muita confiança nele. Aí eu tinha talvez 8 semanas de gravidez. Quando eu completei 12 semanas, eu tive um sangramento gigantesco. Uma coisa assim, absurda. Caiu uma bola desse tamanho assim, ó, de dentro de mim. Eu olhei para aquele negócio e falei, que será isso? Liguei para minha amiga, que é a madrinha de casamento do Luciano, nosso casamento. Eu falei, ó, tá acontecendo isso. Como é que você tá bem? Você tá bem? Tá? Não, eu tô bem, não tô sentindo dor, não tô sentindo nada, tô tranquila. Mas caiu esse troço, uma coisa gigantesca de dentro de mim. Ela falou, pega isso, enrola num papel, põe dentro de um saco plástico, chama 911 e entrega para eles. Então foi o que eu fiz. Eu estava sozinha no lugar onde estava trabalhando, chamei 911, entreguei aquilo para eles, falei que eu estava grávida de 12 semanas e eles me levaram, eu estava em Del Rey, eles me levaram para o hospital em Coral Springs. Então eles demoraram 1h30 para chegar em Coral Springs. Não sei por que eles demoraram tanto. Mas ali eles já me deram os primeiros cuidados dentro da ambulância. Cheguei em Coral Springs. O Luciano já sabia que eu estava indo para lá, a minha amiga também. Mas foi 1h30 para chegar lá. Aí quando eu cheguei lá, os médicos pediram para ficar em repouso absoluto, não me mexer, não fazer nenhum movimento, até que o sangramento parasse 100%. Então quando o sangramento parou, eles me levaram para fazer uma ultrassom. E quando, para minha surpresa, eu não sei se exatamente foi para minha surpresa, porque eu não achava que eu tinha perdido o neném. Eu achava que tinha alguma coisa estranha, não é comum acontecer isso, né, um sangramento desse nível, mas eles me levaram para ultrassom, depois de um tempo, conseguiu fazer a ultrassom, porque não tinha mais sangramento. E a médica falou para mim, olhou para mim e falou assim, o coração do seu bebê está batendo a 145 por minuto, e me mostrou. Então eu lembro até hoje a imagem do ultrassom e o som do coração do Davi batendo. Então isso é como se ele tivesse nascido de novo, como se toda vez que eu lembrasse disso, ele nasce de novo dentro de mim, entendeu? Porque foi uma emoção muito forte, porque o Luciano, eu estava sozinha, eu fiquei sozinha no hospital, esperando o Luciano chegar. E pensava comigo, por que não chegou ninguém aqui? Por que o Luciano não chegou aqui ainda? Já faz quase 3 horas que passou, desde a hora que eu liguei para ele, quase 4 horas, ele não chegou aqui ainda. Aí depois de uns 2 horas que eu já tinha chegado no hospital, aí o Luciano chegou, assim, todo meio sem jeito, né, assim, pela cara dele, não sabia se ele ia me olhar para falar, tudo bem, isso vai passar, mas ele não tinha falado nenhuma palavra ainda, e ele falou, tudo bem? Aí eu falei, tá tudo bem, o coração do neném tá batendo 145 por minuto. Aí ele agarrou assim naquela proteção de grade da cama do hospital, e falou, o quê? Eu falei, 145 por minuto. Ele falou, como? Tá tudo bem com o neném. Aí ele deu aquela relaxada, e depois ele me falou porque ele demorou tanto para chegar no hospital. Porque ele tinha passado em casa, saiu do trabalho, passou em casa antes, já achando que eu tinha perdido novamente o bebê. Ele desfez todo o quarto. Pegou, empacotou todas as coisas do bebê, desfez todo o quarto, porque ele pensou assim, bom, ela perdeu o bebê de novo, né? Do jeito que ela me relatou que aconteceu, ela perdeu. Não é possível que ela não tenha perdido o bebê. E para ela não ter contato com aquela coisa, para não entrar em depressão, não ter remeter nada, ele desfez tudo para eu não chegar em casa e acontecer isso. Só que ele me contou isso depois, né? Aí eu fiquei no hospital mais acho que uma noite, talvez, e tudo correu bem. Até o 3º mês da gravidez eu tive um pouquinho de miscarriage, mas depois correu tudo bem. Na minha gravidez foi maravilhosa. A única coisa que no finalzinho da gravidez eu fiquei um pouco preocupada
Mas eu confiava muito no meu médico. Ele não era muito de usar fita para medir barriga. Ele tinha tanta experiência que ele colocava a mão na minha barriga, colocava os 4 dedos aqui em cima, abaixo do meu peito, logo acima do meu estômago, e ele já sabia o que estava acontecendo. Já sabia o tamanho do bebê, quantas semanas. Então, às vezes, o ultrassom que eu fazia mostrava uma coisa, mas o exame físico mostrava outra. Então, eu ficava meio preocupada. Pô, o ultrassom está falando que eu estou com 39 semanas, 40. Ele está falando que tem que esperar mais. Então, esperamos até no início de 42 semanas para começar. Aí, o Davi nasceu na contagem dele, né? Começamos a ter as contrações e tal. Fui para o hospital e correu tudo bem. A preparação para o nascimento do Davi, assim, Luciano, ele é muito, gosta de planejar todas as coisas. Tudo que se refere ao Davi, ele planeja tudo com detalhes, ele não quer deixar faltar nada, tudo tem que ser certinho, tudo que se refere ao Davi. Então, na época, ele pensou assim, bom, a gente tinha um carro, mas ele era um carro muito pequeno. Ele falou, vou comprar um carro maior, porque vai vir o neném, vai ter um monte de coisa para levar dentro do carro. Então, ele comprou uma van, comprou o car seat dele, comprou todas as coisas confortáveis para a gente para levar o Davi com segurança dentro do carro. Ele pensou em tudo. Então, ele comprou uma van, equipou a van com televisãozinha. Na época, acho que não tinha videogame. Era vídeo, né? Você colocava um CD, assistia filminho, desenhinho. Então, ele equipou a van todinha para receber Davi. E o Davi nasceu, né? Quando ele nasceu, já começou a dar os primeiros passos no futebol, logo bem pequeno, né? Com 17 meses de nascido, a gente já colocou ele no futsal. A gente fez esse trabalho com ele. Antes de tudo acontecer, eu já via em casa ele pequenininho dando chute. Eu vi que ele era canhoto e ele chutava muito forte, né, com as bolinhas. Eu olhava aquilo e eu achava aquilo muito diferente. E a gente começou, eu e a Mari, a observar isso dentro de casa. Era bola, 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 bola o tempo todo. E ele canhoto. E faltava... Eu fiz um DVD dele, ele tinha uns 3 anos, 4 anos de idade. E todo mundo que via esse DVD ficava encantado. Dizia, cara, esse menino ele tem futuro, esse menino vai jogar futebol, esse menino vai jogar futebol. E eu precisava saber a opinião de uma pessoa lá no Brasil, que era meu pai. E eu peguei esse DVD e coloquei no correio, para chegar lá bem rápido, para meu pai poder dar essa opinião. E eu perguntei para meu pai por telefone, eu te mandei esse DVD, olha e me fala se eu invisto ou não. E meu pai viu o DVD e meu pai falou, disse, cara, eu nunca vi nada parecido, você pode investir o que você quiser, que esse menino vai dar fruto. E a partir daí a gente começou a investir no Davi, né? A colocar ele em alguns jogos de futsal. Aí ele começou a treinar com a gente na Brasil Soccer Academy, né, a partir dos 2 anos de idade. E ele começou a não querer obedecer, porque a Mayra, que era coach dos meninos de 3 anos a 5 anos. Então ele tinha muito ciúme da mãe. Então quando o menino chegava perto da Mayra para perguntar qualquer coisa, ele queria morder o menino. E ele ficava pedindo para passar a bola para ele o tempo todo. Passa a bola para mim, passa a bola, passa a bola. E os meninos pequenos não passavam. Ele pegava a bola com a mão e fugia de parque afora para ir embora para casa com a bola. E nisso aí eu digo, cara, a gente tem que fazer alguma coisa para poder disciplinar o Davi, porque ele não te reconhece como coach, ele te reconhece como mãe. E ele não podia treinar comigo porque eu treinava os meninos de 10, 11, 12 anos de idade. Eu disse, então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar o Davi numa arte marcial, que é onde tem muita disciplina. E eu levei o Davi pro Taekwondo, numa academia muito grande, que é eu acho que é a maior dos Estados Unidos, a ATA. E quando chegou nessa academia, eu fui fazer a registration dele, a gente tinha acabado de comprar um apartamento aqui em Boca Raton, e quando veio o total, capacete, luva, kimono, registration, matrícula, quase $1.300. E eu não tinha esse dinheiro para pagar.
né? Aí a Mayra olhou para mim e disse, o que é que você vai fazer? Eu disse, não, eu vou pegar o dinheiro do mortgage, que vence daqui uma semana e vou pagar. Ela disse, como é que você vai fazer? Eu atraso, depois eu pago. E eu paguei e coloquei o Davi. No primeiro treino do Davi, o Davi tinha que entrar na sala e falar hello, sou hello man, né? E fazer o gesto do taekwondo. E ele não fez. E o coach, o treinador dele, o sensei, pediu para ele fazer, ele disse que não ia fazer. Aí o coach começou a castigar, ele botou uma barra de ferro para ele segurar, e ele começava a tremer com essa barra de ferro. Aí a Mayra via, ficava nervosa, eu digo, sai, vai tomar um café. E eu ficava lá, e o sensei olhava para mim, eu disfarçava, eu digo, faz, mete bronca. E nisso aí o Davi ganhou 2 nacional, se disciplinou. Eu não consegui mais pagar o mortgage do apartamento, perdi o apartamento, fui morar de aluguel, mas eu digo, eu acredito nesse moleque. E a gente começou a batalhar, e ele continuou treinando na BSA, na Brasil Soccer Academy. E começou a despontar, ele era canhoto, a gente começou a fazer um trabalho com ele específico, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, mas o Davi, ele nasceu com esse skill natural, né? E aí começou a ganhar título. Quando eu percebi que o Davi ia jogar futebol, não. Eu sei, ele sempre foi um menino assim, muito para esportes, muito para esportes. Ele andou de bicicleta sozinho, ninguém ensinou. Ele começou a nadar sozinho, ninguém ensinou. A gente morava aqui perto do golfe. Então, ele começou a jogar golfe, aquelas tacadas de golfe. Ninguém nunca ensinou nada disso para ele. Quando ele entrou no taekwondo, sim, aí ele aprendeu porque são coisas que não tem jeito, você tem que aprender daquele jeito. Então, em relação ao esporte, assim, tudo foi muito fácil para ele. Então, isso foi uma tendência que eu achava que realmente ele um dia ia escolher um esporte e ia seguir. Ele escolheu o futebol. E quando eu percebi que isso ia acontecer? Ele tinha mais ou menos 7 anos, quando a gente começou a jogar torneios. O Davi era impossível, não tinha quem pegasse esse menino no campo. 5, 6, 7, 8. E daí só foi melhorando. E é um talento assim que eu às vezes eu olhava assim, como é que você consegue grudar a bola no seu pé? Como que você consegue fazer isso? Eu perguntava para ele, como que a bola esconde? Você esconde a bola no seu pé? Ele falava assim, mãe, eu não sei como é que é, acontece. Eu não sei como que é, acontece. Então, são tantos lances que ele, no futebol, que ele fez, que a gente fala, é dom natural dele também jogar o futebol, né? E ele sempre foi um menino muito destacado nos times todos que ele jogou, né? Ele sempre se destacou muito. E como mãe também eu percebia tais coisas nele, né? De destaque em relação ao futebol. Apesar dele gostar muito de praticar outros esportes. Fez basquete, ele era o menorzinho da turma, mas o menino que mais se destacava no grupo. Ele fez basquete, fez golfe quando ele era pequeno. Que o golfe tinha escola de golfe no fundo da nossa casa, né? Então, para ele foi sensacional aquilo. Ele adorava fazer golfe. Mas aí ficou muita coisa, né? Era golfe, karatê, futebol, depois escola. Falei, não, Luciano, vamos dar uma parada porque a gente não conseguia parar em casa. Era isso, aquilo. Vamos focar um pouco mais num esporte só. A gente sabe que ele é talentoso. Mais pra frente, depois se ele quiser mudar, ele já conhece, ele muda. Mas foi isso. A gente começou sempre vendo o talento natural dele. Futebol, pra mim, é minha vida. Não tem outra explicação pra mim. Eu vivo pra jogar bola. Desde que eu lembro andando. Eu sempre tive uma bola no pé. Todo lugar que eu estava na casa, sempre estava chutando uma bola. Sim, eu tive a influência do meu pai. Ele era ex-jogador profissional no Brasil. Aí sempre estava lá comigo, brincando comigo de bola e tal. Sim, eu sempre pensei em ser profissional. Sempre. Era meu foco. Eu acho que eu sou uma pessoa experiente, sim. Eu já fui em muitos lugares no mundo e eu passei por muitas experiências boas. O lugar que marcou minha vida foi Portugal.
foi inesquecível para mim. Porque foi as pessoas lá, os clubes que eu fui passando, os treinamentos, tudo foi espetacular para mim, no jeito de falar. E os times que ele jogava na Brasil Soccer Academy foram formados times muito bons. E os meninos, como viam que ele estava lá, vinham também para jogar do lado dele. E a gente foi fazendo equipes maravilhosas dentro do clube. Daí ele começou a se despontar. Então a gente tinha o direito assim, de inscrever ele no Olympic Development Program, que é o ODP, que você pega a seleção do estado da Flórida nesse projeto. E o Davi foi 2 anos seleção do estado, né? Foi para o Alabama jogar lá e começou a se despontar. Depois disso o Davi foi para seleção de futsal dos Estados Unidos. Quando chegou lá, o treinador, eram quase 600 atletas para fazer os tryouts e o Davi foi escolhido. Só que o treinador me chamou e disse, olha, ele é muito diferenciado, eu queria tua permissão para colocar ele 2 categorias acima. Aí eu disse, tá, você que pode fazer, que é da US Youth Futsal, aqui dos Estados Unidos. E o Davi fez 6 jogos pela seleção e fez 6 gols, jogando 2 categorias a mais. Então, o que é que acontece? Ele foi para o Canadá, jogou no Canadá, jogou na Costa Rica e foi isso, foi nesses dois estados, se não me engano. Daí, eu levei ele para Portugal para ele conhecer o futebol europeu, né? Aí levei ele através de um amigo nosso que é o Madje, que foi 5 vezes campeão, melhor jogador do mundo de futebol de areia, inclusive recebeu a gente lá em Portugal. E ele foi treinar no Sporting. E nesse ano, essa equipe sub-17 do Sporting foi campeã nacional. E o Davi estava treinando com ele, então o Davi aprendeu muito. Aí eu digo, vou levar o Davi para o campo. Aí levei ele para um clube chamado Sacavenense. Com 30 minutos de treino, o treinador botou ele no banco e disse assim, olha, você já faz parte desse clube, procura a diretoria, que é para você se inscrever nesse clube, para você poder vir para cá. A gente falou com o diretor do clube pediu para a gente vir para cá, para os Estados Unidos, pegar toda a documentação dele para voltar. Quando a gente chega aqui, teve uma proposta do Davi para o Davi ir para a Bélgica. Aí a gente conversou e a gente achou melhor que o Davi fosse para a Bélgica. E o Davi foi para lá, para o Olympique Charleroi. Quando ele chegou lá, ele chegou no 16B, né? Ele tinha 14 anos, jogando no 16B. Com uma semana foi para o 16A, na outra semana foi para o 17A e treinar com o Sub-20 pela manhã. Então ele passou uma temporada na Bélgica. Lá na Bélgica tem muito olheiro, as pessoas ficam de olho dos outros clubes. E aconteceu de uma pessoa do Belenenses de Portugal se interessar por ele. E lá eles não prendem jogador de base, lá quando se interessa eles mandam. E a gente veio para cá, para os Estados Unidos, se organizar para levar o Davi para o Belenenses. Só que quando chegamos aqui, o pessoal de Portugal ligou e disse, olha, fica aí, tá vindo uma pandemia aí, muito séria, e acredito que vai matar muita gente, então vocês esperam. Nisso veio a pandemia, e a gente ficou aqui quase 7 meses parado, a academia fechada e o Davi dentro de casa. Então a gente resolveu levar ele para o Brasil. Disse, ó, traz ele para cá, um amigo nosso, meu cunhado inclusive também, traz ele para cá para a gente poder botar ele nos clubes aqui. Então ele foi para lá, quando chegou lá, eu tenho um amigo lá, um cara muito bacana, que é o Palhinha, e o Palhinha disse, Luciano, vamos levar ele para o Santa Cruz. Ele ia para o Retrô, fazer um teste no Retrô. Quando chegou no Santa Cruz, no primeiro treino, ele já foi aprovado, ficou no Sub-17, e também jogava no Sub-20. Assinou um contrato de formação de 3 anos. Bom, quando eu cheguei lá, eu não acreditei que era muito diferente do que era normal para mim. Mas depois de um tempo eu fui acostumando com um jeito de vivência, tipo entrando nas favelas, coisa assim. Eu aprendi muito como viver como uma pessoa mesmo. A cultura é bem diferente, Aí
foi um jeito diferente de viver. Eu adaptei depois de um tempo, mas depois, tipo, uns 2, 3 meses eu fiquei bem lá. Eu sou metade coração brasileiro, metade coração americano, sim. Bom, em termos de estrutura e vivência, aqui, pro Brasil, aqui é um luxo. Onde que eu tava é bem duro. Teve moleque que chegava no treino sem comer, passando mal. A gente pegava um ônibus do estádio, chegava lá, o treino era 1h da tarde, chegava no estádio, falaria uns 10, 11 horas, para ir pro CT, que é 1h, 1h30 de rua. Aí, para chegar lá, subi uma laje, 5 curvas indo para cima, assim, chegava lá no campo, o campo também não ajudava. Também muitos campos lá, barro, isso também me surpreendeu, não esperava tanto isso também. Depois que ele estava lá, o Santa Cruz caiu para a Série D, já fazia 1 ano que ele estava lá. Então começou aquele terror, quebrarem tudo. Você sabe como é que é o Brasil, aquele terrorismo todo, e iam para o centro de treinamento, olhar os meninos, uma loucura. E eu estava aqui nos Estados Unidos e pedi para rescindir o contrato dele, e eles não queriam fazer isso. Só que eu falei com um amigo meu de 30 anos lá, que foi presidente do Santa Cruz, e ele conseguiu a liberação do Davi, o Davi veio para cá. Aí jogou comigo aqui, na Academia FC, uma temporada, e ele foi para o Panamá, jogar no Panamá, onde ele assinou o contrato profissional. Jogou essa temporada todinha, o ano passado, no Panamá, então agora o contrato dele acabou, ele voltou para cá, teve uma lesão no ombro, está fazendo a preparação física dele, a fisioterapia dele aqui, e está indo agora, se Deus quiser, em Portugal para fazer a preparação física dele. E depois tem proposta para ele ficar lá em Portugal ou ele ir para a Itália em janeiro. Então é mais ou menos essa jornada do Davi aí até agora. Desde o início que eu sempre treinava foi o Brazil Soccer Academy, que sempre estava lá desde a infância, ganhei muitos campeonatos com ele, 4 Copa Disney, 4 Nacional na Disney. Isso é os mínimos. Lá era muito bom. O campeonato da Disney que mais marcou foi o último Nacional que a gente jogou, que foi contra o West Pines, que estava chovendo muito. Aí o moleque foi, bateu a bola deu um totozinho no chão, passou por a perna do zagueiro e entrou. Aí o jogo parou, então a gente teve que sair do campo por causa de raio, muita chuva. Aí a gente começou a fazer oração, começar a orar. Aí voltamos pro jogo, aí foi o moleque, o ponta direito, Lucas Baldini. Foi, puxou, bateu lá na gaveta. Depois eu acho que eu fiz um gol também. Aí o Lucas pegou de novo, entrou, pênalti. Peguei a bola, pênalti, gol, aí a gente virou 3-1 o jogo. Aí esse aí foi realmente inesquecível. Esse clube me ajudou com muito caráter, foi porque eles ensinaram muito fundamentos, muito skills, que me tornou uma pessoa que sou hoje. E eu tenho só gratidão pelos coaches, pelo clube. A gente começamos no Brazil Soccer. A gente começamos que era uma mesma academia do Luciano e depois mudou para Cadima. Aí nesse tempo a gente ficamos uns 2 anos jogando junto aqui, aí depois a gente foi para o Panamá jogar junto. Aí ficamos lá nós dois, ficamos um período de 5 ou 6 meses jogando lá, disputando campeonato. Então foi tipo esse tempo de amizade de 3 anos, então tipo, até de lá pra cá a gente mantém a amizade, a brincadeira, que é sempre da hora para se divertir, tirar aquele famoso, como é que fala, a pressão, né? Tem que sempre rolar aquela brincadeira. O Davi é incrível. O Davi é doce, o Davi é generoso, o Davi, ele ama de verdade, ele é apaixonado pelo futebol e pelas pessoas.
O Davi é querido, o Davi mora no meu coração sem pagar aluguel. O Davi, desde pequenininho, quando ele jogava com o Lucas, e muitas vezes dormia lá em casa, ou o Lucas dormia na casa do Luciano e da Mayra, é uma pessoa que eu realmente tinha como um filho, sabe? Uma pessoa querida, que a gente realmente abraça e ama de verdade. E a paixão dele pelo futebol encanta, né? O amor, a garra, a dedicação, a entrega, ele se entrega realmente. Isso é lindo no Davi. Esse é o Davi para mim. Meu melhor amigo, e é uma pessoa tão bom, tipo, tão limpo, tipo, uma amizade tão limpa, que era tão, sabe, não dá pra explicar. É, tipo, amor, sabe? Amor em irmão, sabe? Pô, o Davi é um bom jogador, ele, como é que eu falo, ele se movimenta bem no campo, ele tem um bom passe, tem um bom chute, pô, ele bate muito bem falta, então, tipo assim, ele chuta bem com as duas pernas, então, tipo, é um jogador, pô, outro patamar. Eu acho que o Davi é muito humilde, tipo, é um cara muito tranquilo, não se estoura muito, e isso é bom ter como uma pessoa. Em campo, quando a gente estamos juntos, a gente sempre jogamos junto, né? Então, como a gente joga assim, eu jogo um pouco mais na defesa, ele joga um pouco mais na minha frente. Então, tipo assim, sempre eu tento me fazer o máximo para ajudar ele, né? Então, tipo assim, quando eu tô no meio, a gente joga no meio, ele joga um pouco na minha frente e joga atrás dele. Então, tipo assim, eu marco esse lugar aqui. Então, tipo assim, nessa posição sempre vai ter jogadores difíceis. Então, acredito que como para ele atacar, sempre vai ser um desafio, porque ele tem que estar ligado nos dois tempos. Ele dando uma assistência, deu várias, né? Mas ele deu uma assistência pra mim que, tipo, foi um gol que eu lembro tanto porque era um jogo tão importante pra nós. Porque se a gente ganhava, a gente ia pro final da Disney. Tava jogando o jogo, ele tava num lado, eu tava fazendo um facão do outro, ele lançou a bola, deu um tapa na frente, cavei. Cavei por cima do goleiro e foi gol. Depois todo mundo ficou mó loucão e a gente ganhou o jogo. Então, tipo assim, quando a gente foi campeão aqui nos Estados Unidos, então foi muito bom, tipo assim, ter um histórico, né, que você pode contar. Então, quando a gente já assinamos nosso contrato profissional, então, tipo assim, foi da hora, pô, porque a gente não esperava. Era um momento que, tipo, pô, tinha que dar o sangue ali, entendeu? Então, cada um era um apanhando o outro. Então, eu acho que esse momento de assinar o contrato, eu acho que foi o melhor para nós dois, porque a gente pudemos fazer o nosso máximo. Eu acho que o campeonato da Disney foi marcante para nós. E eu lembro que teve... aliás, se você entrar no Facebook da BSA, né, do Luciano, da Mayra, até o meu mesmo lá no passado, vocês vão ver meus gritos na beira do campo. Porque o Davi, ele catava a bola lá atrás e saía driblando todo mundo e chegava e fazia gol, né? Principalmente quando a gente jogava 3-3, era uma loucura e eu gritava mesmo porque era lindo de ver essa paixão e essa garra dele de fazer acontecer. Então são várias jogadas, são várias vezes que eu pude presenciar o Davi brilhando no campo. Então, a gente chegou no torneio e eu tava jogando tipo, uns 3 idades a mais e o time também tava jogando provavelmente uns 2 anos a mais. E, tipo, claro que eu tava no banco porque eu era mais novo e tudo. E também eu tinha dor no joelho, porque, tipo, correr muito, depois toda a pressão e tudo. E deixa eu falar do último jogo, o final. Claro que tava doendo bem mais que quando começou o torneio. E eu tava no banco e a gente tava perdendo 2-1, porque o time realmente foi bom, foi uma final boa. E eu tava no banco com gelo no meu joelho. E, tipo, tentando jogar e falando pro meu coach, tipo, me coloca, mostrando na minha cara também. E depois, finalmente, me colocou. E foi no segundo tempo. E eu entrei no segundo tempo. E depois, de repente, o jogo virou. E tinha uma jogada com eu, o Davi e o Vitinho, nosso amigo que jogava com nós. Eu acho que o Vitinho começou com a bola, passou pro Davi
passou pra mim, eu cortei na área, pênalti. Já sabe o Davi, né? Caixa. E depois disso, a gente empatou. E tinha um lance, eu não sei se o Davi me passou a bola, mas eu acho que sim. Eu peguei a bola, fingi pra chutar, cortei pra minha esquerda, caixa, no ângulo. E depois a gente ganhou esse torneio e tinha mó briga, porque os caras ficam mó bravos e fica... Mas a gente só tava rindo porque foi campeão. O que eu falaria pra ele é o que sempre ele escuta na mente dele. Não desiste, você tem futuro, só tem que insistir. Aquela coisa. Se você tem talento, você tem que treinar. Se você não treina, seu talento não vai servir pra nada. Ele tem talento e eu tenho certeza que ele está se dedicando ao máximo para conseguir o que quer. O Davi inspira. O Davi inspira porque o Davi, eu tive, né, a gente acompanhou aí, a gente jogou mais ou menos uns 8 anos juntos. E teve alguns campeonatos que foram mais fortes do que os outros. A gente teve um na Disney que foi inesquecível, onde os pais gritavam, eu acredito. E a garra daqueles meninos no campo inspira qualquer um. Então, eu acho que às vezes que ele caía, levantava, se machucava, se recuperava, a resiliência, a persistência, a paixão, essas coisas todas fazem a gente acreditar e a gente consegue ver, né, no caminhar dele, no desenvolvimento dele no futebol, o que ele alcançou, que é graças à garra dele, graças à coragem e à persistência e à resiliência e à paixão pelo futebol. Então inspira ver o Davi estar onde ele está hoje. Eu sempre falo para ele, olha, a tia vai ter que assistir os seus jogos no VIP. E é bom você lembrar muito bem disso, hein, Davi? Eu quero um VIP lá na beirinha do futebol, porque eu tenho certeza que eu vou ver o Davi ainda em lugares altos. Jogando muito, jogando assim um futebol aí nacional, um campeonato, uma Copa. Eu creio nisso, eu acredito nisso, eu sempre acreditei no Davi, eu sempre vou acreditar nele. O Davi, sendo mais velho e tudo, ele sabe mais que eu, claramente, porque ele viveu mais anos que eu. E sendo isso, como jogador, ele pega no meu pé porque ele quer me ajudar e tudo. E tipo, se eu tô fazendo algo errado ou uma coisa que eu preciso acertar, ele me ajuda e eu sou muito grato pra isso. É isso, é o plano. Se Deus quiser, a gente vai jogar junto em Portugal e tá no mesmo time igual antes, aqui em Cadima e BSA. E mano, vai ser muito da hora e bacana jogar junto com o meu melhor amigo de novo. Quando o Davi tinha talvez 5 meses, ele ainda cabia assim na palma da minha mão. A cabecinha dele e o pezinho dele ainda cabia assim, ó, segurando ele. Eu pus ele assim na palma da minha mão. Eu olhei assim pro rosto dele. Eu falei, meu Deus, como esse menino é bonito. Olha que criança linda que o Senhor me deu. E eu olhava ele assim, tão lindo, na palma da minha mão. E eu só pedia para Deus me capacitar como mãe, me capacitar como mãe, para eu ser para ele a mãe que ele gostaria que ele tivesse, né? E eu sempre tive muito cuidado com ele, assim, quando ele era bebê. Quando ele vinha pro meu colo, eu era aquela mãe super protetora, eu queria cuidar dele, eu cuidava do corpinho dele, assim, na minha mão, eu tinha muito cuidado, é como se fosse uma galinha colocando as asas nos pintinhos, né? Como a gente vê aí. E eu pedia para Deus me capacitar para ser a mãe dele.
E ele sempre foi muito grudado comigo, Davi, muito grudado. Até os 4 anos de idade, ele não saía da minha cola. Ele grudava na minha perna, em todo lugar que eu ia, Davi era grudado na minha perna. Luciano até tinha ciúmes, né? Porque ele sempre estava grudado na minha perna. Aí ele começou a fazer os esportes dele, começou a se liberar um pouquinho mais, começou a sair de dentro de casa e para a escola. Aí ele começou a se soltar um pouquinho mais. Mas o que eu quero dizer para o Davi e para os netos dele, e para os netos dos netos e para toda a geração, é que você tem que escutar seu filho. Você tem que observar seu filho, porque às vezes ele não fala, mas ele sente, às vezes ele não fala, mas ele demonstra. Então, mais importante do que você preparar uma cena para o seu filho ser campeão, você tem que preparar uma cena para escutar o seu filho e dar valor para aquilo que você escuta. Às vezes a gente olha para um filho, para uma criança e fala, coisa de criança. E não dá valor para aquilo. Mas eu trabalho com criança e tenho experiência com meu filho também, eu falo, dá valor e escuta o que o seu filho fala com você. Filtra as coisas, mas escuta o coração do teu filho e não age com arbitrariedade em relação ao que o seu filho expressa para você com o coração dele. Então, eu acho que eu tenho feito isso com meu filho, eu escuto meu filho. Ainda que, às vezes, as coisas estão agitadas, até hoje eu escuto muito ele. O que ele quer, ele não é muito de falar, mas a ligação que eu tenho com o Davi é uma coisa incrível. Até hoje ele não precisa falar comigo e eu sei o que ele está sentindo. Então, para você ser assim com seu filho, você precisa olhar nele, olhar nos olhos, conviver. E é isso que eu desejo. Eu sempre falo para ele, filho, você tem que ter uma família feliz. Você tem que ter filhos felizes. Então, a maneira que você trata seu pai e sua mãe é a maneira que você vai tratar sua esposa e seus filhos. Então, pega o exemplo para você que for bom e crie uma família saudável, feliz. É isso que eu tenho para Davi e para a geração que vier depois dele. Que esse documentário que a gente esteja fazendo não seja só um documentário sobre a vida do Davi, mas sobre a vida de um pai e de uma mãe que sempre cuidou muito do filho e quer deixar uma história, quer deixar um legado. E é isso. Na verdade, eu pequei um pouco. Eu vou te dizer em que eu deixei muito de ser pai do Davi para ser treinador, para ser coach dele. Então eu fui também muito criticado por isso. O Davi recebeu muita pressão para chegar onde ele chegou, para estar onde ele está, né? O Davi ele foi criado totalmente diferente de alguns outros jovens que tiveram infância. Para você ter uma ideia, o Davi tem 20 anos, ele foi na Disney 2 vezes. O Davi ele nunca tirou umas férias. Então assim, tem muitas histórias do Davi que eu posso te contar que ele já era diferenciado, que eu via que ele já era diferenciado, né? Por exemplo, ele tinha 4 anos de idade, eu botei ele num programa aqui recreacional no sábado para ele fazer futebol. E eu ficava, bora Davi, vamos Davi, puxa pra cá, vai pra lá Davi. Aí entrava o pai, mais coach. E ele um dia disse a mim dentro do carro, ele disse, pai, eu disse pra mãe dele, se o meu pai continuar gritando comigo, falando comigo na beira do campo, eu paro de jogar futebol. Eu dei aquele opa e digo, uau, isso aí serve pra mim. Um dia ele estava jogando num sábado, num programa que a gente tinha aqui também, ele pegou um menino com 11 anos de idade, ele tinha 7 anos. E ele deu uns 2 dribles nesse menino, esse menino foi e bateu nele. E bateu forte. Ele levantou, foi na beira do campo, tirou as 2 xinguadas, as 2 caneleiras, baixou a meia. Eu disse, o que é que você está fazendo, menino? Ele disse, nada não, e foi para o campo. Pediu a bola e foi para cima desse menino de novo, e ele deu um monte de drible nesse menino, mas muito drible, esse menino ficou louco, o menino com 11 anos de idade. Aí ele parou a bola, o menino chegou, botou a bola na cabeça dele e fez, cara, você joga demais mesmo. Aí deu um 5 para ele, ele voltou, botou a caneleira, levantou a meia de novo, voltou para o campo. Isso para uma criança de 7 anos de idade é muita diferença.
muita diferença. E já teve também outras coisas que aconteceram com ele, dele estar mole na quadra, sem querer jogar direito, e eu chamar ele, falar para alguém, pega o treino, ele levar ele pro banheiro do ginásio e dizer, vem cá, você vai jogar ou não vai? E dar aquele aperto nele, entendeu? E ele voltar e jogar o futebol que ele sabe jogar. Então o Davi, ele já cresceu, ele foi fabricado para jogar futebol. Eu acho que eu pequei muito em deixar de ser pai um pouco para poder ser coach, ser treinador dele. Mas as histórias deles é outra coisa, muito tímido, humilde demais. Ele estava na Bélgica, por exemplo, e eu não estava na Bélgica, eu estava aqui. E eles fizeram um jogo lá, e esse jogo foi 4-1, eles ganharam. E eu liguei para ele, eu disse, e aí, cara, como é que foi o jogo? Ele fez, não, foi 4-1, foi bem legal, eu fiz um gol. Eu disse, ok. Um dia depois, ele me mandou esse vídeo para mim. Quando eu olhei o gol, que inclusive eles jogaram contra o irmão mais novo do Hazard, que jogava no Real Madrid na época, que ele deu um chapéu em 3 jogadores de uma vez e ele é canhoto, e ele bateu com a direita no meio de campo em cima do goleiro. Aí eu liguei para ele e disse, cara, você tá louco? Você me faz um gol desse e me fala que você fez um gol? Isso aí não é um gol normal, cara. E ainda ganhou de 4-1. Então, assim, essas histórias do Davi, que a gente vê que o Davi é diferenciado. Para um atleta hoje ele ser profissional, ele precisa ser humilde, né? E ele ter realmente uma educação refinada. E graças a Deus o Davi foi formado com um bom caráter. Quando ele chegou no Santa Cruz, todo treino ele ia lá e cumprimentava a comissão técnica toda. Bom dia, coach, bom dia. Quando ele saía, terminava o treino, ele chegava lá e dizia obrigado pelo treino, até amanhã, coach, até amanhã. E os caras ficavam tudo assim. Ele chegou em casa um dia, lá, e disse, pai, eu acho que o pessoal não gosta muito de mim lá, não. Eu disse, por quê, Davi? Disse, não, porque eu cumprimento eles ficam tudo assim. Eu digo, Davi, eles não estão acostumados com isso. Esse é que é o problema. Então essas são as histórias do Davi que a gente vê que realmente ele não tinha jeito, ele tinha que ser jogador de futebol mesmo. Então eu queria que você olhasse para cá e deixasse essa mensagem. Aí fica difícil, né? Cara, só tem que dizer que eu fiz o que eu tinha que fazer. Se eu errei em alguma coisa, me perdoa. Te amo. Continua firme, como você me falou um dia. Você apertou a minha mão e falou, nós estamos juntos até o fim. Então a gente vai até o fim. E não esquece que você me prometeu um diploma de fisioterapia e eu preciso desse diploma na minha mão. Seja feliz. Não estou preocupado se você vai ficar rico, vai milionário, se você não vai ganhar dinheiro. Eu quero que você seja feliz e faça o que você gosta. Agora, meu diploma eu preciso na minha mão. Que Deus te abençoe e segue firme que eu estou contigo até o final.